Amigos convidados, estimados camaradas, a todos os delegados e convidados presentes na 9ª Assembleia da Organização Regional de Viseu, do PCP, apresento as mais calorosas saudações. Acabamos de tomar importantes decisões para o desenvolvimento do nosso trabalho em defesa dos trabalhadores e das populações, mas importantes decisões também visando o melhoramento do funcionamento e reforço do nosso partido, ultrapassar dificuldades, atrasos e bloqueios neste permanente fazer e refazer da nossa organização partidária. O trabalho que temos vindo a desenvolver dá-nos confiança que, com as decisões tomadas e com o rumo aqui definido, iremos dar novos e importantes passos na afirmação do nosso partido e na elevação da sua ação e capacidade realizadora na sua ligação aos trabalhadores e às populações desta região. A resolução política agora aprovada dá-nos a dimensão da gravidade dos problemas deste distrito, mas particularmente aponta um caminho de futuro com um conjunto de propostas que são uma valiosa contribuição para responder às dificuldades que as populações deste distrito enfrentam. Propostas para defender as atividades que garantam um modo de vida digno às suas populações, os seus direitos sociais essenciais e para conter e inverter este negativo fenómeno de desertificação e de degradação económica e social a que se continua a assistir aqui no distrito. Diz-se na resolução política que nesta primeira década do século XXI o distrito de Viseu perdeu tanta população como nos quase 4 décadas anteriores. Esta tendência que se foi dilatando e esta brutal aceleração da última década, coincidente com a concretização do euro, são bem o espelho das consequências da política direita, da redução do déficit a mata-cavalos, das políticas de destruição e concentração de serviços e empresas públicas, mas essencialmente da política de destruição dos setores produtivos, nomeadamente da nossa agricultura e da produção agrícola, mas também da indústria. O reflexo desta evolução na vida das populações está bem patente na redução do emprego, na imigração e consequente saída das jovens gerações para o litoral e para o estrangeiro, na quebra acentuada dos rendimentos das populações, no aumento da pobreza, nas dificuldades crescentes da população, no acesso à saúde, à educação, à segurança social. Problemas que neste último ano de aplicação do Pacto de Agressão assumem uma dimensão mais dramática, particularmente no que diz respeito ao desemprego, ao aprofundamento da recessão económica, com o roubo nos salários e reformas, com a retirada da diminuição das prestações sociais, com o aumento dos impostos, com o aumento brutal dos preços, como são os casos da energia, dos transportes, com os cortes nos serviços de saúde e educação e outros serviços essenciais. Nesta matéria, de aumento dos preços, as populações do interior e as suas atividades económicas foram ainda confrontados com uma penalização suplementar com a imposição das portagens na SCUT. Não quiseram saber dos impactos económicos, sociais, ambientais, nem das implicações para a segurança e para a rede viária das regiões. Nós alertámos na Assembleia da República desde o primeiro momento. Mas em nome das contas públicas, em nome dos contribuintes, PS e PSD lá se entenderam e avançaram com as portagens. Agora, o Tribunal de Contas vem dizer que esta opção, e cito, veio colocar o Estado numa posição negocial mais fragilizada, que foi naturalmente aproveitada, quer pelas concessionárias, quer pelas entidades bancárias. E assim, o sacrifício imposto às populações serviu, afinal, para novos e mais escandalosos ganhos dos grupos económicos e financeiros. Se era justa a luta pela sua revogação, mais justa é a luta que travamos contra este modelo de negócio das parcerias público-privadas. Desde os governos de Cavaco Silva, que nos dizem que as PPPs são boas, a última é que correu mal, mas a próxima vai correr bem. A verdade é uma só. Este negócio das parcerias público-privadas é desastroso para o interesse público e para a economia nacional.
Por isso, desde o início que dizemos que temos de acabar com este modelo. Importa sublinhar que investimento público e parcerias público-privadas não são a mesma coisa. É preciso apostar num investimento público de qualidade, criar infraestruturas necessárias, mas de forma transparente e não com estes esquemas ruinosos do ponto de vista do interesse nacional. Camaradas, nestes últimos dias temos assistido a um concertado coro às virtudes do Pacto de Agressão e à sua escrupulosa aplicação vindo dos círculos do fundamentalismo do capital financeiro, dos centros políticos mais conservadores e reacionários, que não desperdiçam nenhuma oportunidade para secundar a ideia do governo de que o país vai no bom caminho. Quanto mais a situação do país se degrada, mais a propaganda carrega na tinta cor-de-rosa do país no bom caminho e da iminente saída da crise. Há décadas que não tínhamos uma recessão económica tão profunda e devastadora de empresas, de produção e emprego. 6 trimestres consecutivos de recessão. Mas o coro dos representantes do grande capital financeiro e da especulação vêm dizer, tal como o governo, que o país está no bom caminho. A criação de riqueza andou para trás, estando já ao nível de meados da década passada, mas para tais senhores, o país segue no bom caminho. Dia após dia, o desemprego assume uma dimensão cada vez mais avassaladora e trágica para centenas de milhares de portugueses e suas famílias, com o desemprego real a superar, e bem, 1.200.000, mas o país não só está no bom caminho, como continua. O investimento tão necessário para dinamizar a economia e criar emprego regrediu para os níveis dos meados dos anos 90, mas mesmo assim, para os representantes da ortodoxia monetarista, o país está no bom caminho. Milhões de portugueses enfrentam um acelerado processo de empobrecimento, é resultado da diminuição do valor de rendimentos. Milhares de concidadãos são lançados para situações de extrema pobreza, mas o país, na opinião deles, continua no bom caminho. Vemos famílias insolventes todos os dias entregar a sua própria casa para salvar a dívida do respectivo empréstimo à banca. São dezenas de milhares de pessoas que estão desempregadas, com salários em atraso ou reduzido, perderam apoios e prestações sociais, viram aumentar o custo de vida, estão em grandes dificuldades, mas para esses senhores é inquestionável que o país vai no bom caminho. A dívida pública e privada agravou-se no último ano, tal como o serviço da dívida, acentuando a nossa dependência, mas, pelos vistos, tudo vai no bom caminho para os grandes centros do capital especulativo. O mesmo, assim, em relação ao déficit das contas públicas, que se agravou. Quer dizer, camaradas, que nem as duas questões que levaram a assinar de cruz aquele pacto de agressão, que era o problema da dívida e era o problema do déficit orçamental. Foram assim que vieram 78 mil milhões, que temos que pagar com língua de palmo, como é sabido. Cerca de 35 mil milhões são só para juros. Mas era para resolver 2 problemas candentes, da dívida e do déficit. Pois, para além de todos os dramas sociais, para além do desemprego, para além de todos os cortes, do aumento do custo de vida, chegamos à conclusão que, afinal, nem estes 2 problemas, ou seja, o déficit e a dívida, estão resolvidos. Antes, pelo contrário, estão a ser agravados sistematicamente, demonstrando assim o caráter iníquo e quanta mentira não foi promovida em torno do pacto de agressão contra os trabalhadores, contra o nosso povo e contra o nosso país. Mas que caminho é este que quanto mais o país se afunda, melhor é? A quem serve este caminho que está a levar o país para um beco sem saída? Só pode haver uma explicação. É que o caminho imposto pelo pacto é o caminho da exploração do trabalho. É o caminho da exploração do nosso povo, dos pequenos e médios agricultores, da pequena e média produção, do pequeno comércio e restauração, sufocados com o fundamento do mercado interno e com a crescente concorrência da grande intermediação. É o caminho que lhes serve e vai ao encontro dos seus interesses e da sua gula insaciável. É o caminho da extorsão da riqueza dos portugueses, da privatização dos recursos do seu património a favor do grande capital nacional e estrangeiro.
É o caminho traçado para acudir aos banqueiros e acionistas, para encher as EDPs, os Jerónimos Martins, os Belmiros, os Amorins e muitos outros que trepam da exploração do trabalho à custa dos favores do Estado, isto é, à custa do dinheiro dos contribuintes. A sua solidariedade não é dirigida ao país, mas ao governo que está ao serviço dos seus interesses e a todos os que, em nome de um falso consenso nacional, apoiam as suas medidas de brutal exploração, como é o caso das alterações ao Código Laboral. Alterações que a maioria PSD, CDS, PP, com o apoio do PS, aprovaram e que são de uma violência atroz contra o mundo do trabalho, os seus rendimentos, os seus mais elementares e legítimos direitos e que se traduzem num gravíssimo e inaceitável retrocesso social e civilizacional. Essa lei que viola frontalmente direitos constitucionalmente consagrados e se traduz no regresso às condições de trabalho e de exploração de antigamente, que abre a porta ao trabalho forçado e não pago, à liberalização dos despedimentos sem justa causa e a baixo custo. Uma lei, camaradas, que obriga a que continuemos a mobilizar os nossos esforços pela exigência da sua não promulgação. E aqui há uma responsabilidade particular do Presidente da República. Jurou perante os portugueses, depois de ganhar as eleições, que iria cumprir e fazer cumprir a Constituição da República. Fez esse juramento, tem que o cumprir. Se esta lei de alterações ao Código do Trabalho violam frontalmente a Constituição, designadamente em relação aos despedimentos com justa causa, em relação à contratação coletiva, até em relação à eliminação de feriados, de conteúdo histórico e de valor social, então o Presidente da República das duas uma. Ou cumpre o seu juramento, ou não cumpre, deixando passar esta lei iníqua de alterações à legislação de trabalho. Os aplausos dos círculos mais retrógrados e da revanche social não se dirigem a qualquer avanço que vise o melhoramento das condições de vida do povo, mas para as medidas que lhe garantem o retorno com a máxima rentabilidade dos seus investimentos especulativos. Salivam a cada medida antissocial, como aquelas que ainda recentemente foram anunciadas, de redução e desvalorização dos subsídios de doença, de maternidade, pensão de sobrevivência, rendimento social de inserção. Cresce-lhes a água na boca a cada baixa de salários, a cada medida que promova a concentração e centralização da sua riqueza. Para esses senhores, o bom caminho é o da diminuição dos salários, como já está a acontecer, e querem prosseguir a todo o vapor. Por isso os vemos dizer que é preciso baixar ainda mais os salários em nome do combate ao desemprego. Agora, em nome do combate ao desemprego. Os camaradas lembram-se o que dizia os subscritores do acordo, o PS, o PSD e também o PS, que estas alterações da legislação laboral eram para aumentar a competitividade e o emprego em Portugal. Passado pouco tempo da sua aprovação, veio o ministro Gaspar dizer, olha, afinal, em 2013, em 2012 e 2013, o desemprego vai aumentar. Agora, camaradas, inventaram uma outra. Se esta do desemprego já não colhe, da competitividade também não, então descobriram, o problema está nos salários. Baixemos os salários e vamos criar aí empregos à farta aqui em Portugal. Basta de cinismo, camaradas. O que eles querem é aumentar de facto a exploração, baixar os salários, continuar a precarizar as relações de trabalho, querem no fundo aumentar a exploração dos trabalhadores, pagando menos e obrigando-os a trabalhar mais. E é por isso que nós responsabilizamos claramente PSD e CDS que aprovaram estas alterações. Mas como é que é possível, camaradas, que um PS, que tem responsabilidades inclusive na Constituição da República que foi aprovada, uma Constituição que apoia que, no quadro do conflito de interesses entre o capital e o trabalho, a Constituição da República toma partido. Toma partido do lado dos trabalhadores. Nós estivemos com esta, o Partido Socialista esteve de acordo com isto. E agora, perante uma lei que visa desequilibrar mais a relação de forças entre o trabalho e o capital, como é que o PS justifica a sua abstenção na generalidade, mas depois na especialidade estivesse de acordo designadamente com os despedimentos sem justa causa? Não se pode ter sol na eira e chuva no nabal. Por isso responsabilizamos a direita, mas também o PS, em relação a esta política contra os direitos dos trabalhadores.
Disseram-no os representantes da troika estrangeira há dias. Veio dizê-lo a Comissão Europeia esta semana, que adquirindo contornos cada vez mais reacionários, vem defender mais agressividade na redução dos custos de trabalho, na diminuição do subsídio de desemprego. Exigências que um tal senhor António Borges, essa espécie de super-ministro das privatizações e dos negócios das parcerias público-privadas, um senhor pago a peso de ouro, mais uma vez fez eco. Vem dizer que é preciso baixar os salários. Estava a pensar, obviamente, não nas centenas de milhares de euros que recebe por ano, não nas milhares de euros que recebe por mês. Estava a pensar naqueles que recebem 400, 500, 600 ou 700 euros. É nesse que estes senhores estão a pensar, tendo em conta o seu caráter ultra-neoliberal, ultra-reacionário, visando penalizar os trabalhadores ainda mais. Dizem isto num país que tem mais baixos salários da zona euro e nunca falam em baixar os lucros desmesurados dos grandes grupos económicos para promover a competitividade dos setores produtivos do país, nem no vencimento da casta de nababos que tomou conta da pátria pelo seu exclusivo proveito e dos negócios de grandes grupos que representam ou de que são parte. Bem se pode dizer, camaradas, que nada escapa à fúria destruidora por parte deste governo e desta política. Tudo o que representa avanço e progresso, conquista e direito do povo a uma vida melhor está na mira das troicas, de lá e de cá. Neste custo custar para infernizar a vida das pessoas, neste custo custar para destruir empregos, lançar na pobreza milhares de famílias, enterrar o país e a sua economia, o poder local é também alvo de um programa de liquidação que só acrescentará mais dificuldades, mais desertificação, mais abandono das populações. A cinicamente denominada reforma do poder local constitui uma nova e mais descarada tentativa de concretização da velha ambição dos partidos da política direita de ajustar contas com uma das mais importantes conquistas do 25 de Abril. Depois de ter roubado às populações o direito à saúde, levado o posto de correios, fechado escolas, negado o direito ao transporte, o governo quer agora acabar com as freguesias e com o que elas representam de proximidade, de resposta pronta aos problemas, de voz na defesa das aspirações e direitos das populações. O que eles pretendem é acabar com o envolvimento e participação democrática de milhares de eleitos locais. O que eles pretendem é afastar o povo da intervenção cívica, da política local, com o que ela significa de elevação da consciência social e afirmação dos direitos. O que eles querem é mais centralismo e mais controlo da vida pública. O que eles pretendem é destruir mais emprego, lançar trabalhadores das freguesias no desemprego ou na mobilidade. O propagandeado acordo que o governo se vangloria de ter firmado com a Associação Nacional de Municípios será seguramente uma boa notícia para o governo, mas é seguramente uma péssima notícia para as populações e para a autonomia do poder local. Um acordo que dará muito jeito ao governo para cobrir e disfarçar o ataque que tem em curso contra as autarquias. Um acordo que dará muito jeito à banca, que vê dívida de médio e longo prazo trocada por dívida de curto prazo, com os ganhos que daí resultam. Um acordo que constitui uma transferência direta dos rendimentos das famílias por via de aumentos insuportáveis do IMI para os bolsos dos bancos, pela afetação obrigatória destas receitas à chamada consolidação orçamental. Um acordo que, consumando todos os roubos, todas as violações à autonomia das autarquias, todas as ambições destruidoras do poder local democrático e que diz oferecer é a tal linha de crédito de 1.000 milhões de euros. O que diz oferecer, camaradas, é de facto um presente envenenado. 1.000 milhões que seguramente fazem imensa falta a um poder local exaurido financeiramente pela asfixia a que tem sido sujeito, mas que representa praticamente um montante roubado às autarquias só desde 2010. Ou seja, camaradas, o governo enfeita-se emprestando agora aquilo que antes roubara, fazendo pagar com língua de palmo aos municípios que se virem obrigados a recorrer a tal ajuda. É evidente, camaradas, que numa situação de aperto muitas autarquias dizem do mal ao menos. Ora, o problema é que não vale a pena fechar os olhos à realidade. Ninguém pense que depois, com os problemas estarem aí e as populações a pagarem, quem vier atrás fecha a porta. Não. Este é o momento de denunciar esta questão.
podem resolver momentaneamente o problema deste ou daquele município, vão agravar a vida às pessoas, às populações. E é por isso que nós consideramos que é um péssimo acordo, que é meter o garrote no pescoço das autarquias e que, nesse sentido, temos de continuar a combater para impedir que isso aconteça. Mas é preciso dizer claramente que, ao contrário do que se propagandeou, o que esta linha de crédito representará é a entrega da autonomia municipal. Camaradas, mas se olharmos para a situação nos campos, o que vemos da parte dos nossos agricultores é um grande grito de revolta. O mundo rural, a pequena e média agricultura, a agricultura familiar, estão a braços com as graves consequências da concretização do Pacto de Agressão. Para além do ataque de encerramento dos serviços públicos, e já se sabe que os do mundo rural são os primeiros a serem encerrados, a pequena e média agricultura vê os seus rendimentos minguar a cada dia que passa, espremidos entre o aumento especulativo dos custos de fatores de produção, para a qual também contribuiu o aumento dos impostos, os cortes nos apoios ao investimento, que só no PRODER chegam aos 280 milhões de euros, e o esmagamento dos preços à produção, que alimenta a gula da grande produção. Andam por aí alguns de vós a moirejar de sol a sol para produzir os melhores vinhos, boas maçãs, queijo de excelência, azeite de alta qualidade, boa carne arauquesa, para empobrecer, enquanto o grande agronegócio, os hipermercados, acumulam riquezas incontáveis. Estando nós numa zona de tão forte implantação de baldio, quero aproveitar a oportunidade para assinalar 3 notas sobre esta realidade tão importante das nossas serras. A primeira é que no PCP valorizamos muito o rico património da ação dos baldios nas últimas décadas após a sua consagração constitucional. Os baldios geridos pelos povos que servem em primeiro lugar para os usufrutos dos compadres, nomeadamente o pastoreio, a civicultura, a apanha de cogumelos, a recolha de lenhas, têm uma obra coletiva incalculável. Caminhos florestais, parques de merendas, creches e jardins infantis, muros, saneamento e distribuição de água, construção e manutenção de edifícios de uso público. Tudo isto quase sempre sem a ajuda dos governos, e mesmo com entraves que estes lhe colocaram, como a retenção de verbas indevidas. Com esta ação, os baldios substituíram-se muitas vezes ao Estado, garantindo a fixação das populações e evitando uma maior desertificação. A segunda é que é necessário sublinhar que os baldios são um tipo de propriedade especial. Não é privada nem pública. Não é do Estado, nem pode ser apropriada por ninguém. A serra foi dos serranos desde que o mundo é mundo, como dizia Aquilino. É propriedade comunitária. Afirma a Constituição da República saída da Revolução de Abril. E hoje administradas pelas assembleias de compartes e pelos conselhos diretivos, seus legítimos representantes continuam sendo um belo exemplo de participação democrática e coletiva das populações. A terceira é que se compreende os apetites à volta dos baldios. Empresas de celuloses, autarquias, pequenos e grandes interesses movem-se para deitar a mão ao que é dos povos e, nesse sentido, desenganem-se. Nem no banco de terras, pois os baldios não são transacionáveis, nem por serem entregues às autarquias como forma, pensa o Governo, de as compensar pelo esbulho de que estão a ser alvo por parte do Poder Central. Os povos defenderão o que é seu e exigirão, isso sim, que o Estado assuma as suas responsabilidades enquanto entidade gestora, designadamente investindo na floresta os dinheiros que lá tira, que sejam regulamentados os grupos de baldios, que se garanta uma política de prevenção de incêndios com mais meios, que sejam atacados com determinação os problemas fitossanitários e, designadamente, o nemato do pinheiro, que os baldios possam aceder rapidamente aos apoios do PRODER para desenvolver a floresta. Ninguém roubará a serra aos serranos, também aqui em Viseu, o povo, as populações afirmarão com certeza isso com uma grande clareza. Camaradas, é preciso pôr fim a esta política antes que dê cabo do resto do país e destrua a vida de milhões de portugueses. Intensificar, multiplicar a luta dos trabalhadores e do povo,
ampliar a convergência e intervenção de todos os democratas e patriotas que não se conformam com a liquidação da soberania do seu país, reforçar o PCP, é este o caminho que conduzirá à derrota destas políticas e dos seus principais promotores. Uma luta que é preciso erguer e fazer crescer, que inscreva como objetivo a exigência de uma outra política alternativa, uma política patriótica de esquerda sustentada, com base num governo patriótico de esquerda que reúna as forças, setores e personalidades dispostas a apoiar uma política de recuperação da dignidade nacional, do respeito à dignidade dos trabalhadores e do povo. Uma política e um governo patriótico e de esquerda que empreendam um programa assente no novo rumo para o país, com a inscrição imediata de um processo de renegociação da dívida pública nos seus juros, montantes e prazos. Uma política patriótica e de esquerda que promova a nacionalização da banca, o apoio à produção nacional, a defesa efetiva do aparelho produtivo, a reposição dos direitos e rendimentos esbulhados e a valorização dos salários e das pensões de reforma, indispensável à dinamização do mercado interno, a suspensão imediata do processo de privatizações, a adoção de medidas para a recuperação do controle público em empresas e setores estratégicos, como os da energia, a renúncia às obrigações da governação económica e às normas do Tratado Orçamental. Camaradas, veio aqui a diversificada atividade partidária realizada pelos comunistas deste distrito em defesa dos trabalhadores e das populações. Uma intervenção e atividade valiosas que precisamos de continuar a potenciar. Estamos neste momento a escassos meses da realização do 19º Congresso do nosso partido. Um congresso que precisamos de preparar com a máxima atenção. Ao mesmo tempo, precisamos de dar resposta aos múltiplos problemas que uma situação política exigente como a que vivemos nos está a colocar. Este é o tempo em que todos nós estamos já a ser chamados a fazer um balanço do trabalho, proceder à análise, ao debate e depois tomar as decisões da mais alta importância para a vida do PCP, para a sua intervenção em todos os domínios. O Congresso tem vindo a estar em debate em todo o partido, aprofundando a discussão da situação nacional, dos desenvolvimentos do processo de integração capitalista na União Europeia, da situação internacional, com vista à elaboração das teses e melhoramento e atualização do programa do partido. Programa que, no fundamental, continua a corresponder à atual etapa histórica, na qual se inscreve a luta por uma democracia avançada, como parte integrante e constitutiva da luta dos comunistas portugueses pelo socialismo. Todos temos consciência que a 19º Congresso se realiza numa situação de particular complexidade e que o processo da sua preparação e realização deve inserir-se no trabalho geral do partido, integrando as suas exigências específicas para o desenvolvimento da luta de massas, o fortalecimento dos movimentos unitários, a intervenção política, o trabalho político unitário e o reforço do partido. O reforço do PCP é neste quadro que lutamos de uma grande e decisiva importância. Nesta Assembleia esteve bem patente essa importância e necessidade e temos consciência do esforço e da dedicação militante dos comunistas deste distrito para responder às exigências a que são convocados. Todos temos a consciência da importância e necessidade de andar para a frente, mais e mais no plano da responsabilização e assunção das responsabilidades por mais quadros, apesar dos passos muito positivos que têm vindo a ser dados com a chamada de umas boas dezenas de quadros para o trabalho de direção a vários níveis. Todos temos consciência da necessidade de avançar cada vez mais no recrutamento de novos militantes, mesmo quando sabemos que nesta matéria Viseu avançou muito. Sim, é verdade. Na última Assembleia não fiz um desafio, fiz um apelo para que, tendo em conta que faltavam ainda 200 militantes para os 1000 aqui no distrito, nós dissemos, próxima Assembleia, esta meta será ultrapassada. E assim aconteceu, camaradas, sem contar... Sem contar, obviamente, com os novos 5 camaradas que se inscreveram no partido e o nosso jovem para a JCP. Aqui está, afinal, também em Viseu é possível crescer e avançar com a organização, com a intervenção do nosso querido partido. Camaradas, são grandes as exigências que se colocam ao nosso partido e a cada um de nós.
que isto está difícil, está. Mas como demonstra a nossa longa história, a nossa história do partido, a luta pela liberdade, pela democracia, pelo progresso social e o desenvolvimento, pela transformação social, nunca foi fácil. Mas nós, comunistas portugueses, nós, comunistas do nosso tempo, nunca recusamos, como nunca recusamos os combates que temos de travar. Viva a 9ª Assembleia da Organização Regional de Viseu do PCP, viva a JCP, viva o Partido Comunista Português!